a mente também é um instrumento. Podemos usá-lo da maneira que escolhermos até certo ponto. Com essa mente, podemos nos sintonizar com Deus. Por outro lado, podemos abrir nossas mentes para ler histórias de detetive, para assistir a filmes de cowboys na televisão ou outras curiosidades. A razão pela qual isso pode ser feito é porque temos uma mente sobre a qual temos controle e podemos escolher o que virá por meio dessa mente. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais profunda e real desses assuntos que Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de despertar espiritual ou iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem já vive nesse estado desperto. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a mente. Dentro desse assunto, mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é a mente? Ô Gilson, o que na prática nós sabemos sobre isso? Olhe para si mesmo. O que é que você pode chamar em si mesmo de mente? Não é a presença do pensamento se movimentando? Por exemplo, eu lhe pergunto, o que é a mente? Não é o movimento de um pensamento presente que irá nos dar essa resposta? Você não terá que ir em busca de um conhecimento e, portanto, de uma lembrança, de uma memória, daquilo que você já ouviu falar sobre a mente? Isso não é um movimento de pensamento presente? Então, o que é basicamente esta mente? Na nossa experiência, na sua experiência, a mente é a movimentação de memória, é a movimentação de pensamentos. É a busca de uma resposta para o desafio aqui do momento presente. Por exemplo, o desafio aqui é a pergunta. A pergunta é: o que é a mente? Mas poderia ser: qual é o seu nome? Ou aonde você mora? Então, esse fundo de memória, de lembrança, é a presença da experiência guardada. Então, o que é que nós temos por mente? A experiência guardada em nós, como memória. É isso que nos dá aquilo que nós chamamos também de consciência. Você tem consciência daquilo do qual você se lembra. Então, repare, a presença da mente é a presença desta consciência. Então, o que é a mente? A mente é a memória, ou o conjunto de lembranças, de experiências registradas em cada um de nós. Mas aqui nós temos que nos aproximar dessa investigação da natureza da mente para a compreensão da verdade sobre nós mesmos. Não basta uma explicação técnica, nós precisamos de uma visão direta do que a mente representa. E quando olhamos, porque nos aproximamos para ver, para compreender, quando nos aproximamos, nós percebemos que a mente presente em nós, ela não é compreendida, ela não é lúcida, clara, livre. Na mente, nós estamos vivendo em estados internos de confusão. Esses registros que nós temos, eles estão embaralhados.
Nós não sabemos lidar com, por exemplo, os pensamentos. Esses pensamentos são lembranças. Quando você me maltrata, eu registro isso nesta memória, nesta mente. Agora eu tenho uma mente com um registro de alguém que me maltratou, que me ofendeu, que me aborreceu, que me magoou. Essa mente, nesta qualidade ofendida, como ela se encontra, é a mente que nós temos. Olhe para a sua mente, ela carrega ciúme, inveja, medo, raiva. Ela carrega inúmeros desejos e frustrações de muitos desses desejos. Olhe para a sua mente, ela tem amigos, ela tem inimigos. Então, aquilo que nós chamamos de mente precisa ser compreendido, esclarecido. Porque a nossa vida depende muito daquilo que nós conhecemos por mente. Na verdade, aquilo que nós chamamos de minha vida é a vida desta mente. Será possível uma vida livre desta mente? Repare, desta mente que registra e sustenta essa identidade que é a pessoa, esse mim, esse eu. Essa é a mente do ego. Será possível termos uma mente que não seja mais ferida, magoada, ofendida? Uma mente que tenha a clareza, lucidez, inteligência de lidar com a vida sem essa qualidade de registro que criou essa identidade aqui, que é esse mim, essa pessoa, esse ego, esse elemento que eu sou, que se separa do outro, que ele é, que ela é. E que nessa separação sustenta amizade ou inimizade? Será possível uma mente livre, um cérebro livre, em um contato direto com a vida, como a vida é, sem essa confusão que a nossa mente conhece? Essa confusão é a confusão da mente egóica. Estamos juntos? É a confusão da mente isolacionista, separatista. Você nasceu para uma vida em amor, em liberdade, em felicidade. Nós não estamos vivendo assim, porque estamos vivendo na mente, nesta mente que acabamos de colocar aqui para você, que é a mente egóica, que é a mente condicionada. Nós somos na mente exatamente como os nossos pais foram, nossos avós e bisavós. Como pessoas, nós somos arrogantes, prepotentes, avarentas. Estamos mentindo para nós mesmos, mentindo para o outro, para o mundo. Nós não somos felizes. Sim, nós temos alguns momentos de alegria, de prazer, de satisfação, mas são poucos momentos assim. Porque a maior parte do tempo nós estamos criando confusão. Confusão com base nesta mente que nós desconhecemos. Nós desconhecemos porque nunca estudamos a nós mesmos,
nunca investigamos a verdade sobre esse mim. Tudo bem? O que é esse mim? O que é esse eu? O que é essa mente programada para viver assim? Ou seja, o que é essa mente condicionada? É a direta compreensão disso, o fim para tudo isso. É nisso que aqui estamos investindo o nosso coração. Estamos estudando a nós mesmos, investigando a verdade sobre o eu, sobre o mim, sobre a pessoa. Se já ficou claro para você, essa pessoa, esse mim, esse eu, é a própria mente, a mente egóica, a mente pessoal. Uma direta visão da vida é uma visão livre desse modelo psicológico de memória, de registro pessoal. A dificuldade nossa consiste no fato simples de que estamos viciados em viver como pessoas. Estamos vivendo como pessoas. E a pessoa é basicamente a memória de suas experiências registradas de alegria e tristeza, prazer e dor, gostar e não gostar. Esse é o eu. Mas aqui estamos dizendo para você, na verdade, não só dizendo, estamos investigando com você, lhe mostrando a possibilidade, pela meditação, pelo autoconhecimento, de tomar plena ciência de que você não é uma pessoa. Você é o que você é, mas isso é indescritível. Observe que a pessoa se autodescreve, outros podem descrevê-la. Quando você consegue descrever alguém, está descrevendo a pessoa que você acredita que está ali. Isso é parte dos critérios da imaginação presente em você sobre ele ou ela. Você imagina a pessoa, faz um retrato dela. Repare, você não se conhece. O que você também tem de você é um retrato. Mas você se arvora em saber quem o outro é. Carrega a arrogância de julgar, comparar, avaliar ele ou ela pelos critérios do pensamento que você traz. Assim, olhe para o mundo, toda a confusão presente em nossas vidas. São confusões presentes em razão da ilusão que o pensamento está configurando dentro de cada um de nós. Sobre a vida, sobre o outro, sobre nós mesmos. O contato com a realidade do momento presente. Ele não é possível enquanto o movimento do pensamento for o elemento que avalia, compara, julga. Tudo isso ele faz dentro desses critérios do passado, da memória. A vida é algo vivo, dinâmico, acontecendo aqui e agora, como nunca aconteceu. E, no entanto, estamos trazendo do passado os critérios do pensamento para fazer avaliações, comparações, para gostar disso que está surgindo aqui ou não. Ou seja, nós somos muito pessoais. Ou melhor, 100% pessoais. Isso é uma distorção da realidade. É uma forma de lidar com o momento presente a partir da memória e, portanto, a partir da ilusão, dos critérios do pensamento.
Então, o que é a mente? A mente é basicamente isso, é pensamento. Será possível uma vida livre da mente, livre do eu, livre do ego? Essa é a vida real. Essa é a vida em ser, é a vida em Deus. Você, em seu estado divino, em seu estado real, em seu estado natural, não vive mais na mente. Não precisa desse movimento psicológico de ser alguém. Na verdade, esse ser alguém é toda a confusão que nós temos. Todos os problemas que nós temos na vida reside exatamente nesta vida, que é a vida particular desse eu, desse ego, desse alguém, que é essa mente egóica. Observe com calma e você irá perceber para onde estamos apontando. Para algo além de tudo isso. Para algo além dessa particular visão de mundo, que é a visão da mente egóica, desta mente que é a mente do eu. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, eu rezo, eu leio, eu medito, mas sinto Deus muito distante. Como encontrar Deus em mim? Então, aqui você diz que reza, sente Deus distante e quer encontrar Deus. Mas o que é que nós temos sobre Deus? Observe com calma isso. Aquilo que nos foi dado sobre Deus. O pensamento que temos sobre Deus, os ensinamentos que recebemos sobre Deus, nos fazem rezar, querer encontrar Deus. Mas a nossa ideia sobre Deus consiste em um conhecimento que nós recebemos dessa estrutura religiosa, dos ensinamentos religiosos. Mas aqui a pergunta é: qual será a verdade de Deus? Será que podemos nos aproximar dessa realidade que nós chamamos de Deus por ensinamentos que são pensamentos verbalizados ou escritos, que é o que encontramos nos livros ou em palestras? Ou essa realidade divina é algo além das palavras, além dos escritos? Nós temos a imagem de Deus e a ideia de encontrá-lo um dia ou em algum momento. Para nós, no pensamento, Deus é um elemento que se separa de nós mesmos. Nós temos uma imagem dele em algum lugar, em algum ponto no futuro, para ser encontrado por nós. Assim nós rezamos, oramos, meditamos, fazemos todo tipo de coisa para sair desse ponto, para encontrá-lo lá, naquele outro ponto. A descoberta, a constatação daqueles que realizaram a verdade é algo completamente diferente disso. A realidade é aquilo que aqui está presente. Você não vai encontrar Deus. Não é você que vai até Ele. Ele é essa realidade que se revela aqui. Quando essa realidade se revela aqui e agora, isso é o descarte desse sentido de uma entidade presente que é esse mim, esse eu, essa pessoa. Porque a verdade sobre Deus é que a única realidade presente, sendo a própria realidade da vida, é a realidade de Deus.
Essa ideia de você presente como um elemento que se separa de Deus e que pode encontrá-lo é parte da imaginação, do pensamento. A única realidade é a realidade divina. Tudo que você de fato precisa para esse encontro com Deus consiste em uma constatação daquilo que aqui já está presente, sendo você essa mesma realidade divina. Essa é a natureza desse ser. Essa é a natureza da vida, a verdade sobre Deus. Portanto, aquilo que lhe aproxima desse real encontro é o descarte da ilusão desse eu. E esse descarte nasce do autoconhecimento, desta ciência que revela aquilo que aqui está presente, que é a presença da meditação. Quando aprendemos a olhar nossas reações, que são esses pensamentos, sentimentos, emoções, quando aprendemos a verdade sobre esse fundo de memória, de lembrança, de recordação que trazemos em nós, quando compreendemos todo esse jogo criado pelo pensamento, se projetando nesse modelo do eu entre o passado e o futuro, uma vez compreendido todo esse jogo, essa ilusão se dissolve. Esta condição de mente condicionada desaparece. E essa realidade divina se mostra como sendo a única realidade aqui e agora. Portanto, esse encontro com Deus consiste na constatação da verdade que aqui está presente. Tudo isso requer uma aproximação direta de um trabalho vivencial, não teórico, mas vivencial, do autoconhecimento, da meditação. Não é daquilo que alguns chamam aí fora de autoconhecimento, aqui nós colocamos de uma forma diferente. Aqui se trata desse esvaziamento desse fundo psicológico, desse modelo psicológico desta mente egóica. Essa é a base para o fluir desse natural estado de ser, para esse florescer da verdade divina, deste fluir com o momento, deste fluir com a vida. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o Mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo Mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, que é um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do Mestre. E pegando essa carona com o Mestre, sem nenhum esforço, entramos em estado meditativo, silenciamos nossas mentes, temos uma facilitação incrível para nos auto-investigarmos, nos auto-observarmos. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.